Ok, pessoal, Thiago falando. E se você chegou até aqui, você já sabe um pouco sobre processos e sabe que os processos eles não dividem a mesma pilha e nem o mesmo heap. Você também já deve ter visto um pouquinho sobre threads e agora a gente vai falar um pouco sobre sockets. Sockets que são uma maneira de processos se comunicarem. Bem, um processo se comunicar quer dizer que eu tenho meu processo 1 aqui, meu processo 2 aqui, eu escrevi algum dado numa memória do processo 1 e de alguma forma isso fica acessível pelo meu processo 2. Então eu consigo fazer uma comunicação. E os sockets, eles vão fazer isso de uma forma especial porque eles vão usar nesse meio aqui, ao invés de ser uma memória compartilhada ou algum tipo de buffer, eles vão usar uma rede. Rede de computadores, que significa que eles vão usar o protocolo TCP ou o protocolo UDP. Ok. E como é que funcionam esses protocolos? Primeira coisa, como que funciona uma rede IP? E é claro que eu vou falar bem rapidamente sobre isso para entender muito bem como é que esse negócio funciona. Recomendo muito um curso de redes, ok? Porque isso é um assunto bastante extenso. Mas essencialmente é assim. Eu tenho um computador que está aqui. Computador C1. E eu tenho um monte de outros computadores. Opa! C2 até o CN. Aí eu resolvi que eu quero mandar uma mensagem do C1 para o C2. O que eu preciso dizer? Eu preciso de dar um jeito de combinar entre o C1 e o C2. Primeiro, como que eu represento um bit, como que eu represento um byte. Vou ter que combinar com todo mundo aqui dos computadores como que eu informo que é para o C2 essa mensagem e não para o CN ou, e não para o C3 e assim por diante. Quando a gente combina como que a gente representa um bit, isso é a camada física do nosso protocolo, tá? Que vai ser o que vai diferenciar se a minha rede é cabeada, que tipo de cabeamento que eu vou usar, se vai ser wireless e assim por diante. Depois eu vou combinar como que eu represento um byte, que também tem várias maneiras de fazer isso, que já é a camada de enlace. E assim por diante, até que em um certo momento eu preciso combinar como que eu vou atribuir um rótulo único a cada computador da minha rede. E no caso mais comum, né, no caso da internet, por exemplo, esse rótulo é o IP, ok? Que vai te dar um rótulo único de qual computador você está usando. Dentro de cada computador estão executando vários processos. E daí você vai, para cada processo que estiver acessando a rede, você vai ter que associar uma porta. Ok? Então esse par IP porta, isso aqui vai te informar exatamente para qual computador e qual processo dentro do computador você está enviando uma mensagem, tá certo? Bem, as redes IP com TCP e assim por diante, elas funcionam num esquema cliente-servidor. Servidor é o agente da rede que está esperando uma conexão. O cliente é aquele que inicia uma conexão. Por exemplo, quando você tem o seu Gmail, quando você liga lá www.gmail.com, o servidor web é o servidor. E você, que está ligando lá, é o cliente. É como se fosse uma lojinha. Você abre as portas, você é o servidor. Você chega na porta, você é o cliente. Tá certo? Ok, então nós temos essa diferenciação entre o servidor, ou server, e o client, e o cliente, certo? Isso é importante. Uma outra coisa importante, TCP versus UDP. Bom, TCP funciona da seguinte forma. Eu vou criar um datagrama, quer dizer, eu vou falar, aqui é o começo dos meus dados, esses são meus dados, esse é o fim dos meus dados, e envio esse bloquinho inteiro. Então eu enviei um datagrama.
em TCP eu crio uma conexão e mando um stream de bytes. Ou seja, eu não tenho o datagrama de UDP. Eu tenho um streaming. Eu tenho bytes sendo enviados continuamente. Outra diferença, em UDP, sempre que eu envio alguma coisa, eu só envio esse datagrama e esqueço. Em TCP, a gente tem um procedimento que é de confirmação de recebimento. Eu mando o meu pacote, aí o computador 2 responde, recebi. E aí então o computador 1 diz, recebeu mesmo? Recebi mesmo. E assim algumas vezes. Quanto mais confiável é a sua rede, menos vezes isso aqui acontece. Mas TCP garante que o seu dado chegou. E o UDP não. Tá? E por isso que você deve usar TCP na maior parte dos casos. Embora ele crie esse overhead aqui. Tá certo? Pessoal, mais que isso, é um assunto para a gente discutir numa disciplina de redes. Porque isso vai ser de como que TCP é implementado ali, quais são os parâmetros para você, quais são as temporizações, tamanhos, etc. Recomendo muito que você continue esses estudos numa disciplina de redes. Para nós, o que a gente quer é entender como é que a gente acessa essa rede a partir do sistema operacional. Quer dizer, o sistema operacional vai dar para a gente uma interface na qual eu vou escrever como se fosse um arquivo, certo? E eu vou escrever num arquivo aqui nesse computador, vai aparecer como se fosse um arquivo nesse outro computador. A gente vai aprender a lidar com isso nos próximos vídeos, ok? É isso então, pessoal. Abraço, até a próxima.